pergunta que você tem que se fazer na hora de você pensar em preservar um contrato de locação por um prazo maior é essa pergunta aqui que eu coloquei para vocês. Você quer um contrato por um prazo longo ou por um prazo curto? E aí entram uma série de variáveis que você tem que levar em consideração que vão determinar isso. É a questão do perfil do teu inquilino. Se você fez a seleção, né, está ali contratando com aquele inquilino, mas por alguma razão, apesar da documentação estar toda ok, do papo ter fluído, você está com aquela intuição de que alguma coisa vai dar errado, faz um prazo, coloca um prazo um pouquinho menor. Para você não ficar preso, tá? Coloca um prazo assim, razoável, mas que, dependendo das circunstâncias, eu já considero longo. Muitos proprietários, muitas imobiliárias adotam esse prazo aí, é o prazo de 12 meses. Mas um prazo de 12 meses com um inquilino com um perfil problemático, rapaz, é uma eternidade, porque se esse inquilino ele não tiver um bom comportamento, for um inquilino demandante, você muito rapidamente vai se dar conta disso. Logo no primeiro mês, nas primeiras semanas, você vai se dar conta disso. E aí você vai ter que administrar 12 meses daquela locação. Olha, complicado, hein? 12 meses é complicado. E se for um perfil ruim mesmo, se você tiver vacilado feio na hora de fazer essa seleção, é ladeira abaixo, porque você vai ter ali uma interação com ele para tentar resolver os primeiros problemas. Se o perfil for realmente ruim, aquela situação ela vai avançar, ela vai piorar, normalmente piora ao invés de melhorar. E aí, para você evitar o conflito, você acaba tendo que ceder. E ceder durante 12 meses é muito tempo para ceder. Um prazo que me parece razoável, mas aí eu preciso ser íntegro aqui com vocês, íntegro no sentido de contextualizar em que ambiente, em que circunstâncias eu estou fazendo essa recomendação. Boa parte das locações com as quais eu lido são locações em cidades universitárias. Locações em cidades universitárias, que são as locações, né, onde eu mais atuo. Eu atuo também em cidades que não são universitárias, mas a gente tem mais imóveis nessas cidades. Existe uma coisa chamada sazonalidade. Então, a cada período de mais ou menos 6 meses, novas turmas nas faculdades estão se formando e pessoas vindas de outras regiões, né, de outras cidades, de outros municípios, estão se estabelecendo pela primeira vez nos municípios onde as faculdades estão instaladas. Então, esse período de 6 meses é bastante razoável para a minha operação. Mas eu penso que, se a sua operação não é em cidades universitárias, também não tem problema. Porque, e aí é que vem a sacada. O que você faz? Você coloca o prazo da locação, então você vai ter um contrato por prazo determinado. Esse prazo determinado é um prazo de 6 meses. Tá? E uma outra recomendação que eu faço, hoje eu estou dando um monte de dica boa, hein, gente? Coloca o prazo curto, coloca o prazo de 6 meses, que é um prazo razoável, é um prazo que dá conforto para quem está entrando e dá conforto para você que está alugando. É um prazo razoável para você conhecer o seu inquilino, conhecer de verdade, para além da fase ali de seleção do inquilino. E é um prazo também que, durante esse prazo, se acontecer algum problema, você vai ter que administrar o problema por pouco tempo, até rescindir o contrato. E a sacada que eu dou, além do prazo curto, é a seguinte: para não chegar no final dos 6 meses, você tem que bater na porta lá do inquilino, ou o inquilino tem que bater na sua porta para vocês assinarem um novo contrato, ou para que você não corra o risco de que aquele contrato, que é por prazo determinado, se transforme num contrato por prazo indeterminado. Já mencionei isso aqui em outras oportunidades, porque o regime jurídico, as regras do jogo do contrato por prazo determinado, né, um prazo certo, são umas. As regras do jogo para o contrato por prazo indeterminado são outras. Então, são conjuntos de regras diferentes. Se você começa com um contrato de 6 meses e não há uma cláusula, e aí essa é a segunda dica que eu estou dando, não há uma cláusula no contrato que estabeleça uma renovação automática por igual período, e aí não é uma renovação só, a não ser que você queira que seja uma renovação só, aí seria, ao final das contas, seriam 2 prazos de 6 meses
e aí, né, após o segundo prazo de 6 meses, porque aí teve uma renovação automática só, ele se tornaria um contrato por prazo indeterminado. A terceira dica que tem em relação com a primeira e com a segunda é a seguinte: estabeleça um contrato, e aqui é um prazo arbitrário que eu estou dando, pode ser maior, pode ser menor, mas esse prazo é um prazo bom, pelo prazo de 6 meses, com cláusula de renovação automática, não por uma só vez, não será apenas uma renovação automática, será uma cláusula com renovações automáticas por iguais e sucessivos períodos, tantos quantos forem os períodos de 6 meses que ocorrerem, né, após a celebração do contrato. Você fala, pô, Rodrigo, o contrato não vai acabar nunca mais, vai ser a vida inteira renovando por períodos de 6 meses? Não, não é isso. Aí tem uma outra cláusula, quarta dica, né, para o contrato ficar completo. Uma outra cláusula no contrato dizendo o seguinte, que complementa essa última que eu coloquei para vocês. Se, por qualquer eventualidade, qualquer uma das partes não tiver interesse na prorrogação, na renovação automática do contrato após o período vigente, aí pode ser qualquer um desses períodos, de 6 meses, essa parte ela dá um aviso prévio, e aí você bota lá um aviso prévio de 15 dias, um aviso prévio de 30 dias, um aviso prévio de 60 dias, anterior ao término do contrato. Então, se o contrato acaba no dia 30 de maio, por exemplo, e você estabeleceu que esse aviso prévio deve ser dado com até 15 dias de antecedência, até o dia 15 de maio, um comunicado tem que ser formulado ao proprietário, ou vice-versa, do proprietário, né, do locador ao locatário, a pessoa que está morando, dizendo que não ocorrerá essa renovação. Percebeu? Você fala, beleza, pronto, resolvi tudo. Resolveu? Coisa nenhuma. Por quê? Aí existem várias outras coisas.